Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, mais uma vez eu tô com um rostinho bem conhecido aí entre as calls que a galera costuma fazer, principalmente esse fundo aí, já comentei com ele anteriormente, né? Mas antes de estar trazendo as informações sobre o nosso convidado de hoje, gente, pelo amor de Deus, para. Editor, dá um close aqui. Cara, se você, uma hora dessa, tá assistindo o podcast e ainda não se inscreveu no canal, cara, não faz isso não. É gratuito, não paga nada. Tem um botãozinho aqui embaixo que tá assim, ó, inscreva-se. Aperta ali, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o seu like e deixa os melhores comentários aqui abaixo. Beleza? Então vamos lá. O nosso entrevistado de hoje é o meu querido amigo Cláudio Mercade, tá? Ele conheceu ali o digital, né, em 2017. Ele vai estar falando um pouco mais a fundo sobre isso, né? Só que é a famosa rotina do afiliado, né? Que às vezes a gente conhece num período, mas a gente só leva a sério mesmo, né? Um tempo depois. E foi o que aconteceu com ele, né? Ele de fato ali só deu gás ali em 2024, né? E de lá pra cá, né? Depois desse gás que ele deu de 2024 pra cá, ele já faturou mais de 400 mil reais exclusivamente como afiliado. Beleza? Então, Cláudio, seja muito bem-vindo ao Pode Ficar Rico Podcast. Obrigado, Ângelo. Obrigado, pessoal. Isso aí, cara. Deixa o like aí, inscreve-se, pelo amor de Deus. Esse, cara, não tem nem o que falar. O Ângelo é surreal. E obrigado pelo convite. E, cara, sei lá, tô muito feliz de estar aqui, mano. Muito feliz mesmo. Que top, tamo junto. Claudinho, pode ficar bem à vontade, tá? Inclusive, né, eu acredito que foi no ano passado, né, na imersão que a gente foi junto lá do Caio, a gente tomou até um banhozinho de praia, né, ali junto com, Foi. com, com os amigos ali. Então, pessoal, mais uma vez falando aqui sobre imersão, cara, é a única oportunidade que a gente tem, né, não única, né, mas é uma das oportunidades que a gente tem de a gente se conhecer, né, presencialmente, fazer novas amizades, novos network, né. Então, vão para a imersão, vale muito a pena, né. Mas, Claudinho, cara, não vou perder muito rumo aqui, né? Vou seguir a base aqui do Pode Ficar Rico Podcast. E para gerar essa conexão, né, entre aqui o público do podcast, conta pra gente quem que é o Cláudio, né? Se falando ali antes do digital, o que que você fazia? Cara, então, eu sempre fui uma pessoa. Sim, dá pra ver, né? Sou muito nerd, então profundo, etc, né? Então, eu sempre gostei de tecnologia, né? Eu, desde criança, assim, eu era muito autodidata. Sempre, de 8 anos, 9 anos de idade, já tinha meu canal no YouTube, já fuçava no computador, etc, né? Até que meus 15 anos já trabalhava como monitor e professor numa escola de profissionalizante de curso, né? Porque lá a escola tava precisando e etc. Então sempre fui assim, autodidata, foco e assim por diante, né? E, obviamente, tipo assim, eu era nerd de tudo isso, mas eu era muito ruim em escola. Eu era péssimo, assim, em português. Cara, tudo que letra, assim, eu odiava, mas cálculo, matemática, física, era tudo pra mim. Por quê, né? Tecnologia envolve Sim. bastante cálculo e tudo, né? E além disso, eu tinha muitos problemas, né, familiar naquela época e tudo, né? Desde que eu nasci, sempre foi assim. Inclusive, essa escola que eu entrei foi por causa que meus pais não queriam que eu ficasse em casa, porque minha mãe se brigava comigo. Era bem terrível, né? E aí eu saí dessa escola depois que 2015 para 16 ali, né? Que eu entrei na escola 2015 como aluno. Aí depois de uns 2 meses ali, 3 meses, o cara me convidou para ser professor e monitor, né? E aí eu fiquei 2 anos lá e eu saí em 2016. Aí em 2016 eu entrei na empresa do meu pai, né? Que inclusive até hoje existe, né? E tudo, que o meu pai é dono da empresa, etc. Então eu falei, já que você saiu da escola, não custa trabalhar comigo. Aí que os jogos começam, né? Que é onde que eu vou começar a descobrir as coisas, etc, né? Porque ainda mais a escola me ensinou muita coisa, além de comunicação e me expandir, porque eu era muito, tipo assim, quieto, né? Porque não podia falar muita coisa, não podia sair, quando era muito puxão de orelha. Meu país era muito narcisista, né? Então eu sempre controlava o que eu estava fazendo e falando. Então a escola me ajudou muito para comunicar e também a aprender e expandir muito mais, né? E, obviamente, que eu entrei na empresa do meu pai, eu consegui ter uma visão muito maior, né? Porque, ainda mais, é uma empresa, né? Grande, etc. Porque é uma empresa de gerenciamento de risco, né? A galera não sabe o que é gerenciamento de risco, é tipo, monitorar caminhões, né? Quando a transportadora vai começar a se transportar, caminhões, etc., precisa de seguro e o seguro recomenda uma gerenciadora. E aí entra a gente, né? Nessa parte.
E nessa gerenciadora tem tecnologias avançadas, como data center, programação, um monte de coisa, sabe? Aí eu entro nessa parte de ajudar na parte de data center, etc. Só que aí, cara, que negócio, né? Filho do dono, né? E o filho do dono é o quê? Tipo, recebe. Podia ser ao contrário, né? Recebe mais do que os Traba- funcionários e trabalha Trabalha menos. menos. Só que comigo foi o contrário. Tipo assim, eu recebia nada. Foi um ano assim, acho que um ano e meio, né? Não lembro muita coisa, que com o tempo, né? Hoje eu tenho 24, nem fiz 25 anos ainda. E eu trabalho muito mais que funcionário. Então, tipo, se dá algum problema de servidor 3 horas da manhã, eu tinha que resolver. E como é GR, né, transporte, é tipo assim, é caminhão, né? O Brasil se para, é tipo assim, se não tem caminhão rodando na estrada, para, né? Então é 24 horas, entendeu? Então eu não tinha vida, cara, não tinha vida, eu ficava, tipo, indignado, porque eu não recebia nada, né, e tudo. E aí foi aonde que eu comecei a me expandir algumas coisas, né? Porque além do mais, eu não tinha liberdade, porque quando eu queria estudar alguma coisa, eu não podia. Naquela época eu queria ser até jogador profissional tipo de esportes online, né? De CS, LoL, Game. etc. E aí eu não consegui porque meus pais ficavam muito, né? E achava que jogos não era nada, não era o futuro e tudo. E como eu trabalhava com eles, eles queriam que eu ficasse dando 100% naquilo. E como eu não tinha liberdade de fala, não tinha liberdade daquilo, etc. Então eu ficava, mano, o que que eu vou fazer, cara? Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Aí, o que acontece? A maioria das pessoas pesquisa como ganhar dinheiro na internet. Comigo foi diferente. Foi como, tipo assim, como ter liberdade geográfica. Como ter liberdade, entendeu? Porque digital é isso, né? Tipo, você trabalha a qualquer momento, você recebe qualquer hora e assim por diante. Mas comigo era a win, cara. Eu não tinha essa lá empresa. Se eu ficasse parado, eu era. Ele fazia o seguinte: meu pai pegava ali que eu tava. Por exemplo, tava mexendo no computador ali de boa. Aí falava, faz o seguinte, vai limpar o chão, dando exemplo, sabe? Então Mas ele não podia ver eu quieto. financeiramente você tinha uma vida boa? Cara, eu tinha, tipo assim, financeiramente, comida em casa e tudo, mas não tinha liberdade. Porque é igual a minha avó falava, não adianta você ter tudo e não ter liberdade de nada. Então é Exato. mais fácil você morar embaixo da ponte, que você tem liberdade de tudo, do que, sei lá, que a que eu tinha. Realmente, a gente tinha tudo e tudo, só que é foda, você não tinha liberdade de falar, não tinha liberdade de divertir, sair e tudo. Cara, beleza, né? E aí nessa pesquisa eu não tinha achado nada, né, e tudo, porque basicamente demora e digital não era tão forte lá em 2017, Sim. né? Não era forte naquela época, era muito fraco. E aí eu fiz a pesquisa, demorou um bom tempão aí pra eu descobrir o digital, que foi pelo Instagram, que não foi nem pelo Ads, porque o Ads também não era muito forte. E eu achei o Thiago Finch naquela época. Que o Thiago Finch, eu tive essa conexão muito forte porque ele teve quase a mesma história que a minha, dos pais dele, etc, né? Ele já tinha estourado E essa época? ele na verdade acho que até lançou o Nome de Milionário naquela época já, 2017 para 2018 ali. Pô, você vê o Finch naquela época, era viagem, Sim. Tailândia, lá os caras, fala, caraca, mano, o que que esse cara faz, mano? Tudo que a gente Entendeu? queria, né? Então. E eu tinha seguido ele naquela época, ele tinha contado essa história, mas eu não sabia o que ele estava fazendo, né? O que que ele era por trás dos bastidores, né? Durou acho que alguns meses ali pra ele falar do nome de milionário, ele lançou, que é onde que ele falou que tem possibilidade de ganhar dinheiro sim na internet. Então, era orgânico, era trader, era tudo, né? Tipo assim, não importa que você seja, você tem como. Freelancer também, tudo. E isso me abriu muito meus olhos, que eu falei assim, caraca, vai ter muita oportunidade no digital. Então, eu Sim. pode ser tudo, pode ser afiliado, pode ser diretor, pode ser tudo. Já que ele me abriu meus olhos, né? E aí eu peguei o nome de milionário, etc, naquela época, e eu não consegui dar adiante, porque, cara, hoje é muito mais fácil, porque hoje a gente tem a IA. Hoje a gente tem o Canva, né, que é muito fácil. Hoje a gente tem o WordPress Elementor. O Elementor era bom, tinha naquela época, quer dizer, mas não era tão bom como era hoje, questão de design, etc. Então, assim, a questão de as informações hoje estão muito mais do que era antigamente.
Então, cara, cópia naquela época, ou era você lendo o livro, ou você vendo algum vídeo. Porque copy pra mim era a parte mais complexa naquela época. Você não tinha, tipo assim, um Kobata, ou, por exemplo, grandes players aí, como Edward Ginetes, que é um dos copies muito incríveis lá nos Estados Unidos, e vários copies aí muito conhecidos, né? Como a Vertub, inclusive, fala sobre mais construção de copy e tudo. E eu tive muita dificuldade, além de montar ali o PLR e tudo, né? E relação também de montar de página. Então era muito complexo naquela época pra mim. E aí, cara, eu meio que deixei na mão, né, aquilo, por um instante, porque eu comecei a estudar outras coisas, como copy e página. Que eu comecei a estudar sobre programação, né? Pra entender HTML, porque não era tão forte o elemento naquela época, mas sim, programação era um desses pra gente aprender. E copy também. Aí, como eu tava começando a aprender, aí vai começando a subir um nível, né, de público-alvo no Instagram, né? Porque quando você tá precisando sobre marketing digital, aí uma hora ou outra vem alguns anúncios, né? Aí vem um anúncio do Alex Vargas e tudo, aí depois apareceu quem? O Caio Cadeirado, que eu peguei bem no início dele. Magrinho. Peguei lá no magrinho, um topetão, cadeira gamer, não era casado ainda, não sei, né, mas não era, que eu lembro. E o Caio, cara, eu tive uma conexão também muito forte com ele também, que tinha o mesmo problema que eu também com a família dele também. Aí eu falei, caraca, que legal, o Finch também. Não é legal, mas tipo Se assim, identifica, proximidade e né? tudo, né? Identifica, né? O Finch, o Caio. Falei, caraca, velho, tal. Aí eu fui seguir o Caio. Aí o Caio falava de Google, né? E eu não sabia que existia Google Ads naquela época, porque, como eu falei, eu era muito limitado do que eu ia fazer. Porque, tipo assim, cara, eu ficava de madrugada no PC, mesmo que não era trabalho. Meu, era tipo, meus pais ligavam a internet, ou arrancavam o computador de mim e levavam nos quartos deles lá, e só devolviam no outro dia pra mim. E às vezes eu falava que era trabalho, e às vezes eu, tipo, me xingava, era tudo controlado. Então não tinha nem como falar isso. Porque se eu falar que era trabalho, como que eu iria falar isso? Porque sendo que eles são donos. Eles não sabem disso. Então não tem nem como mentir, entendeu? Aí, quando eu tinha oportunidade, eu comecei a ver algumas coisas do Caio e tudo, né? Da Hotmart, etc. E aí teve um insight que ele passou para aquele dia, que falou assim, ó, já que você não tá sabendo garimpar, pega um produto que você identifica muito. Aí eu peguei. Aí esse produto era de Oriodini, era de arquitetura. Que o Oriodini arquitetura é pra você montar arquitetura de casa, etc, né? Aí eu peguei isso aí, porque eu manjo de jogo, e Oriodini é uma engine que você monta jogos, etc. E aí eu lancei esse anúncio. Só que eu não lancei no Brasil, eu lancei na gringa. E Mas aí, cara, intencional? Intencional isso? era o fundo de funil, era adicional já. E aí eu não lembro o que eu fiz, cara. Eu não lembro direito, mas só sei que eu lancei pra gringa. Eu vendi lá pro Egito. E foi a minha primeira venda, foi na gringa, não foi no Brasil. Cara, que top. E aí eu não lembro quantos dólares, acho que foi 130. E 130 nem era forte naquela época, né? Era 3 a 4 reais o dólar, não lembro. Então minha primeira venda foi em dólar, né? Aí eu falei, caraca, mano, ganhei em dólar, primeira venda, Hotmart e tal. Aí eu falei, mano, você é louco, é agora, vou começar o Win. Aí foi onde comecei a me expandir, com Abrai, Monetize, etc. E aí eu comecei a expandir muito. E aí veio muitos erros que eu cometi muito no passado, que hoje não comento, graças a Deus. Que às vezes eu falo, pô, eu tô muito tempo no digital, desde 2017. Mas hoje, se eu não tivesse aqueles erros que eu cometi no passado, talvez eu iria cometer o mesmo que era hoje. Exato. Entendeu? Então, eu não. Cara, tipo, eu falo pra muita gente isso. Não desisti. Porque, ó, quanto tempo? Desde 2017. Então, a gente fala 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 9 anos. E deu aí o quê? O ano passado? Então foi 8 a 7 anos, entendeu? Então é muita coisa, se parar pra pensar. Exato. E eu comecei o que que o erro foi? Foi questão de. Como eu comecei a expandir, e eu, como eu falei, né? Eu tava no Finch. Então eu pegava o Face e Google ao mesmo tempo, Não focava nenhum nem no outro, né? em um e no outro. E aí é tipo. Acaba que o dinheiro ficava muito nas duas. Aí o que acontecia? Não tinha lucro, né? Eu vendia, só que eu ficava apertado. E aí na minha cabeça, não sei qual foi a minha cabeça, tende assim, aquela que dá mais dinheiro eu vou focar. Só que eu tava dando mais dinheiro pra plataforma do que eu estava pegando dinheiro, entendeu?
E aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou sair do feed do Google. Eu vou começar a me expandir. Aí eu comecei por Taboola, Ads, também naquela época. Pinterest também. Ads ali, que eu fui por causa da Daniela, que é uma menina que era muito boa em Pinterest também. Ela fazia orgânico, só que eu falei, ah, tem essa opção aqui do Pinterest ADs, né? Aí eu fui. Não gostei. Aí depois fui pro TikTok Ads também. Aí eu não gostei porque era bom, porque era muito mais barato, o CPM e tudo. Só que o dinheiro ficava preso e quando tava suspensão já era. E não parava a conta aquela plataforma. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer e tal. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou ficar só Face e Google. Aí até entender que realmente o Google é melhor. Aí eu fui pro Google. Só que no Google, aí vem outro erro, que é não focar numa estratégia. Porque eu ia pro display, naquela época o menino Ney já tava, né, já. Aí foi pro display ads. Não, display ads. Display, né, ou a estratégia. Aí depois fui pro YouTube ads também. Eu fui pro Discovery, eu fui pro PFox Max, eu fui pra uma... Nossa, tudo que estratégia que você vê lá no Google, eu já fui, Salada de né? fruta, né? Eu já fui tudo, entendeu? E eu fui também, cara, tem um negócio lá do Google também, quando você não define a meta, você consegue pegar o vídeo e impulsionar, sabe? Eu vou de review também. Nossa, eu fazia tudo, cara. Tudo que era direito eu fiz, entendeu? Mas chegava a ter um resultado positivo fazendo de tudo? Cara, fazia, só que eu tinha um dinheiro muito curto também, Ângelo, porque, tipo, eu lembro aquela época que eu falava que não recebia muito, eu não recebia nada, aí depois meu pai começou a me pagar, só que aí era R$ 800, R$ 700, cara. Eu tinha que pegar esses 700 e falar, como é literalmente, sabe, o negócio para como? Como eu vou fazer esse dinheiro aumentar? Não tem como. O que você vai fazer com 700, cara? Não tem como. 700 vai evaporar ali pra mim. Eu falei que eu vou fazer, sabe? E como eu fazia muita coisa, e meu dinheiro cabia muito rápido. E não podia gastar muito, porque até saldo bancário era controlado também na minha conta. Se eu gastava em jogo, meus pais iam brigar, se eu gastava em alguma coisa, sabe? Então eu tinha que me disfarçar muito, não podia gastar. Então era R$ 200 de ads. Hoje você não mora mais com eles, né? Senão você vai apanhar aí. Não, mas aí eu vou chegar nessa vai, quase chegando. E essa aí, eu fui forçado, vamos dizer, né? E aí, cara, beleza, esse negócio de ads aí, tudo. Aí eu saí do Face. Não, saí do Google, mudei pro Face. Cara, uma misturaba. Aí eu dei várias vezes pausa no digital, voltava, pausa, digital. Isso no meados de 2019 para 2023, sabe? E eu fiz muita coisa, cara, naquela época. Eu fiz WhatsApp para Facebook também, que é ali para fazer, como eu falo, mensagem, né, para Bribe, tudo. Nossa, eu fiz um monte de coisa, mas eu nunca desisti. Eu sempre persistindo, falando, bicho, um dia vai virar, um dia vai virar, um dia vai virar. E aí foi aonde que eu dei um pausa, porque eu comecei a falar assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pegar e estudar mais sobre a parte de TI, porque também TI é um mercado muito grande também. Quando você monta um jogo, por exemplo, cara, se lançar aí, você pode ganhar bilhões ou milhões, assim, dependendo. Sabe? Então eu pensei, vou focar em mim mesmo para eu conseguir crescer, para aumentar, porque o dinheiro que eu tinha era muito pouco, e o dinheiro que eu colocava era 200, não tinha como. Aí eu estudei sobre desenvolvimento de jogos, não consegui, porque meu pai falava que aquilo era inútil, minha mãe também. Eu tentei ser piloto, não piloto, mas gerente de aeroporto, também não consegui também, porque eles falavam que gerente de aeroporto não vai dar certo, não sei o quê. Eu tentei muita coisa, porque era, como eu falei, era muito controlado, eu tinha o que fazer. E aí, até finalmente eles começaram a entender que eu tinha que estudar sobre essas coisas, como TI, porque era bom pra mim e pra eles também. Porque a empresa era o quê? Era de TI. Então, se eu não manjar de tecnologia, de programação, UX design, site, tudo, não tinha como eu levantar a empresa. Então, eu tinha que entender. Demorou muito tempo, demorou, sei, 4, 5 anos, cara. Comecei para estudar isso em 2022. Olha tanto tempo que para eles entenderem que realmente eu tinha que fazer isso. Aí, beleza, cara. Aí as coisas começam a ferver muito em 2023. Porque em 2023 eu conheci a Ana, que hoje é minha namorada esposa, né? E aí as coisas começaram a virar de ponta cabeça. Por quê? Quando eu conheci a Ana, a empresa estava um pouco melhorzinha, vamos dizer, né? E ao mesmo tempo eu já estava começando a amadurecer um pouco, então eu não tinha tanta briga. Então, por exemplo, eu ficava no computador, então eles não ficavam mexendo muito no meu saco, entendeu?
Porque é tipo assim, cara, eu saía pra casa dos meus amigos, eu voltava, era tipo assim, lava a louça, você ficou o dia inteiro, era tipo, não tinha paz. Sim. Não tinha paz. Isso era, tipo assim, quando eles saíam, eu dava graças a Deus porque eles saíam e eu ficava em casa. Eu queria, tipo assim, rezando pra ter silêncio e pedindo pelo amor de Deus o barulho, sabe? Não tinha silêncio, não tinha, tipo assim, um momento de paz, né? E aí, quando eu conheci, quando virou ponto cabeça. Não por conta disso, porque, né, a gente tem 23 anos. Uma hora onde eu vou conhecer ela e tudo, né? Uma hora eu ia conhecer alguém, etc. E aí, cara, quando eu conheci, as coisas começaram a virar de ponta cabeça. Por quê? Meu pai não apoiava ela, é, sabe, minha mãe também não apoiava e tudo. Aí, por que você não vai falar? Porque vocês vão perguntar, por que eu tô mencionando isso? Porque foi o início e quando terminou. Porque como meus pais não apoiavam, eu achava absurdo isso. Porque eu falei, cara, qual que é o problema? Eu não posso nem ter isso? Qual que é o sentido disso? Aonde eu vou chegar na minha vida? Aí eu comecei a já falar, cara, eu já tenho 23 anos. Dane-se, eu vou dar um jeito de sair daqui, que é sair de casa. Aí foi onde que eu comecei a interfonar com a minha avó, que a gente tinha muito contato, né? Minha avó sempre foi uma pessoa que me ajudou quando eu mais precisava, porque como eu, desde criança, eu sofro muito com eles, a única pessoa que era a minha, tipo assim, uma psicóloga era minha avó. Porque se eu arrumar uma psicóloga, não tinha como naquela época. Meu pai falava que era frescura, isso é porque eu fico jogando o dia inteiro, bababá. Então, vou fazer o quê, entendeu? Então, a única pessoa pra conversar era ela quando eu tava quietinho. Então, eu já falava, ó, quando eles saírem daqui, eu vou pegar minhas coisas e levar pra aí. Eu já tava planejando já como eu ia fazer, né? E aí, chegou uma hora, cara, que ficou um pouco chato, porque meu pai começou a ficar muito mais agressivo. Ele já era antes, e começou a ficar muito mais. Aí você vai perguntar como assim? Que falava assim, se eu continuar com a Kana, eu tinha que terminar. Quer dizer, eu tinha que terminar com ela, né? Mas se eu continuasse, ele queria que eu fosse embora de casa. Pegar as coisas Entendi. e tal. Só que, o que que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro. Porque eu recebia, sei lá, com 23 anos ali na empresa, ali 23 anos de idade, né? Eu recebia 1.200. E isso Isso, porque isso deles também, né? não, eles, cara, recebia muito mais do que eu. E quando eu falava que eu queria aumentar, quando eu queria saber um aumento, ele falava assim que era muito mais minha obrigação porque eu estava trabalhando com ele, porque eu comia em casa. Só que eu Nossa. falava, cara, não tem nada a ver com isso. Se eu tô trabalhando com vocês, é trabalho, não é vida pessoal. Vida pessoal é vida pessoal. Só pra eu ter noção, às vezes, cara, eu saía da empresa, meus pais chegavam com coisa de trabalho e comunicavam em casa. Então não era nem paz, tipo assim, como falar de filme, falar de série, saía. Não, era 100% o trabalho deles. Então eu ficava maluco às vezes, entendeu? Às vezes eu tava jantando, almoçando, trabalho, trabalho, trabalho. Eu ficava assim, meu Deus do céu. E não ficava, eu ficava maluco, né? E aí Loucura. chegou a ficar muito chato isso, né? E aí eu comecei a estranhar, e eles começaram a perceber também, né? Aí até que chegaram conversas muito mais é, muito pesadas, assim, falar, se eu fazer isso, não fazer isso, vai acontecer isso e tal. E aí eu, sabe, eu comecei a me acelerar muito mais, muito mais. Isso porque eu parei de digitar um ano naquela de 2023, porque a minha cabeça estava totalmente estagnada. Porque era ameaça, era aquilo, blá, 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 e eu trabalhava 24 horas, não tinha como eu focar no digital. Eu até focava, só que toda hora, sabe? Aí vem uma coisa que eu aprendi muito com o Caio, né? E também aprendi também lá com a vida. O ambiente, ele muda muita gente. Se você tá num ambiente que não te apoia, e num ambiente que as pessoas são assim, você vai ser igual a elas. Porque teve uma época, cara, que eu até esqueci de mencionar isso, mas é bom entender o contexto, que eu estava igual a eles. Eu estava tratando pessoas próximas de mim, meus amigos e minhas amigas, igual eles que tratavam. Porque meus pais até hoje não têm muitos amigos, etc. Porque eles sempre falam mal nas costas dos outros. E quando assim era muito rude com as pessoas. E eu peguei muito isso, porque o ambiente. Até eu entender que isso não era meu ambiente, comecei a cortar e comecei a separar as coisas, né? Aí voltando, né? E aí depois de novembro e dezembro, foi o caos, né?
porque meu aniversário é em dezembro, dia 3 de dezembro, né? Tá bem próximo, hein? Então, Chegando, né, tá tô que eu vou chegando. fazer. Eu nasci em 2000, tá, gente? Então, não é à toa que eu tô 24, vou fazer 25 esse ano. É... E aí, cara, o que acontece? Eu, com esse aniversário em dezembro, né? Eu já não tava muito legal, triste, né? Porque basicamente eu queria passar esse aniversário comigo, não tinha como, né? Porque meus pais não deixavam ela entrar e tal. E, cara, foi um inferno. E aquilo me deixava indignado daquilo, né? E aí, lembrando aquela ameaça que meu pai não queria que eu ficasse, né? Com ela. Pediu pra eu terminar, inclusive, na frente dele. Tipo assim, terminar com a Ana na frente dele. No celular, me mandando mensagem. E juro pra vocês, gente, é a pior sensação do mundo é falar uma coisa que você não pode. Tipo assim, cara, eu nunca senti, tipo, foi a primeira vez, você sendo controlado e você não tem que falar aquilo que você não pode. Que você não quer, quer dizer. Dói muito, assim, dói muito. Nunca senti isso. E aí, como eu parei de falar com ela e tudo, disfarçadamente, é o que eu estava, né? Teve um dia que minha mãe falou assim, ó, manda mensagem pra minha amiga tal, da Fabiola, e pra mandar o perfume tal. Aí, beleza. Aí, nesse dia, cara, eu estava com roupa ok, vamos dizer. Eu estava com o fone, carregador portátil, o carregador do fio do meu celular, o relógio. Eu tava aqui meio preparado nesse dia. Por quê? Porque o dia que eu tava mandando mensagem, meu pai me viu mandando mensagem. Só que eu não estava mandando mensagem pra Ana, eu tava mandando mensagem pra amiga da minha mãe. Meu pai falou assim: deixa eu ver quem você tá mandando mensagem. Aí eu senti um calor, tipo, fudido assim, cara. Senti um calor, aí eu nunca falei não pro meu pai. Nunca. Porque se eu falasse não, nossa senhora. Nossa senhora. E como eu estava estudando muito sobre posicionamento, como influenciar, igual o livro lá, como influenciar pessoas, etc, né? E vários livros que eu comecei a ler, eu comecei a ter um posicionamento muito forte. E eu falei não pro meu pai. Meu amigo. Ele falou: ah, não? Tá bom, estou fora de casa. Então meu pai me expulsou de casa. Aí você falou: pô, expulsou de casa por causa disso? Sim, não foi por causa que. Eu não bebo, desde meus 16, eu não fumo também. Nada disso. Não saio por nada, porque como eu ia sair, né? Não tinha nem liberdade É. pra sair. Então eu fui expulso. E aí, beleza, fui expulso e tal. Foi terrível, né? Porque você foi expulso por conta disso. Fiquei desesperado um dia e tal. Saí do prédio, louco, e eu tava cara, eu tava com 3%, Anjo. 3% de bateria. Eu nunca vi o meu celular demorar tipo assim, 30 minutos, 3%. Hoje, até hoje, meu celular morre. Aquele dia não, parece que era pra acontecer mesmo, mano. Porque todos esses anos eu tava planejando, desde que eu era criança. Só que era o momento certo de fazer isso, de acontecer. E aí cara, eu juro pra você, eu tava pedindo Uber, cancelando, eu falando, Deus, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí o Uber me aceitou, tava 1% quando ele me aceitou. Me aceitou, aí quando entrei no Uber, mandei mensagem pra ela, mandei mensagem pra minha avó, mandei mensagem para meus amigos, aí acabou a bateria na hora. Isso foi Aí eu consegui que mandar ano isso mensagem. aí? Foi 2023. 2023. Foi antes de 2024. Obviamente, né? E aí, cara, eu fiquei assim, caraca, velho, que surreal. E aí, o que acontece? Eu deixei né, eu fui, né, pra empresa e tudo. Quer dizer, eu fui pra casa da minha avó, né, que é uma mente que eu peguei. O carro no Uber foi até a casa da minha avó. E aí, cara, deixei as coisas aliviar um pouco. E como eu aliviei um pouco, meus pais mesmo assim criaram um inferno, porque mesmo saindo de casa deles, eles queriam que eu voltasse. Porque às vezes falava assim, cabeça quente e tal. Não, eu sei que se eu voltasse em casa, cara, eu não seria vivo de lá. Nem ferrando. Nem ferrando, porque já era pior, agora vai ficar muito mais ainda. E quem me abraçou muito foi a minha família da minha avó, né? Minha avó, meu tio, minha tia, e a família da Ana, que me abraçou muito. Porque acontecer isso não é fácil. Sim, Não é imagino. fácil de jeito nenhum. E mesmo assim, cara, eu saí na casa deles e tudo esse fafafá, eu continuei trabalhando com eles. Porque a minha cabeça eu vou trabalhando com eles, porque talvez eu fora é diferente. Só que não foi exatamente assim.
E aí eu trabalhei com eles aí bastante tempo. Aí eu voltei, eu saí da empresa 2024 em fevereiro, que foi o ano passado, 2024. Eu saí. E aí eu saí e em fevereiro eu fiquei 2 meses desempregado, procurando emprego e tal, não consegui, porque também eu fiquei estudando para entender o mercado, porque como eu ficava com meus pais, eu estava focado no mercado deles, né? Isso é notar que a empresa está no meu nome. Então, meus pais usam meu nome a favor porque eles não têm nome também. Então, além disso, eu sou um bom filho, né? Se deixar. Deixa eles usar meu nome, deixa usar tudo. É tudo teu, tu E nem sabe. então, o carro do meu nome, tudo é do meu nome. E aí, cara, 2024, em fevereiro, eu fiquei em fevereiro até março ali, procurando emprego. Até que um dia eu fui nessa entrevista de emprego e tal, e era uma entrevista de emprego de um cara de. É que negócio de prédio, né? Acho que é, como fala, corretor. Eu fui, né? Aí você até sabe onde vai chegar nisso, né? Porque corretor, os caras têm um nível mais assim de marketing e tudo, né? Aí fui, o cara gostou muito de mim e tal. Eu fiquei 3 dias com o cara lá. Aí teve um dia que ele colocou a mão assim em mim e falou assim: Cara, tu é fudido. Um dia tu vai ser um grande empresário. E tu sabe muita coisa que a maioria não sabe. E você, tipo, eu vejo você, que você, tipo, negativa muito, sabe? Menospreza você mesmo. Dá uma chance pra você mesmo. Puta, mano, eu saí de lá pensativo demais. Lá de onde era, né? E aqui em São Paulo é muito longe. Bairro de bairro é como se sair de cidade em cidade, né? E aonde que o local era muito longe pra mim. Era tipo 1h30 da minha casa. De ônibus, tá? Não é de carro. O carro talvez é diferente, tudo, mas era muito longe. Isso porque a gente tá falando trânsito, era na Paulista, né? Então, a maioria quem foi na Paulista vai entender e quem mora aqui em São Paulo vai saber, que é um inferno ali. E aí eu falei, cara, não tinha como eu continuar. E aí fiquei me refletindo. Aí foi aonde que eu falei assim, cara, eu sempre tentei meus 8, 9 anos no digital. Eu nunca dei certo. Dessa vez eu vou pegar o Google, eu vou dar all-in nele. Eu vou pegar esse 2024, eu vou dar all-in. Aí foi aonde que eu deu all-in, né? Aí onde eu peguei o treinamento do Caio, o GPA 3, né? O do ano passado. E aí eu tive mentorias com o Edson me ensinou, foi pro Tarciso. Aí o Tarciso, cara, é igual o que a gente falou nisso, né? Network faz muita diferença. Demais. Porque no Tarciso, cara, eu conheci lá, eu voltei no digital em abril de 2024, no final ali, né? E aí eu não sabia que existia imersão, que a imersão aconteceu no final de abril do ano passado. Você lembra em São Paulo e tudo, né? Sim. E aí a Karen tinha postado no grupo que ia acontecer um churrasco aqui em São Paulo. Eu falei, caraca, que da hora e tal, uma oportunidade pra conhecer a galera e tudo. E conhecer, e também entrar na imersão. Não, no churrasco com a galera, porque na imersão não tinha como, porque não tinha grana. Porque como eu fiquei 3 meses desempregado, eu tinha coisas de casa, tinha algumas coisas, etc. Mesmo que meus pais me pagassem, porque eles estavam me pagando, por quê? Eles estavam usando meu nome. Então, a favor de minha saída é eu sair, mas ao mesmo tempo receber mensal, porque eles estavam usando meu nome. Então é tipo uma troca. Usa meu nome, mas me dá uma porcentagem. Mas não era porcentagem de 3, 4 mil, não, tá? Era R$ 1.000. Entendeu? É uma porcentagem de pouca, não era tanto assim. E aí, cara, eu vi aquilo lá e eu falei assim, cara, eu vou ajudar a galera, né? Vou ajudar a galera, porque é São Paulo e tudo, não custa, né? E eu sempre fui assim, cara. Eu sempre fui assim, pessoa de ajudar. Desde que. Lembra, é por isso que é legal falar minha história toda pra galera entender quem eu sou, Cláudio. Porque eu, na escola, lembra da escola lá, que eu dava professor, etc. Eu aprendi muito com isso, ajudar. Eu gostava muito. Eu vi uma senhora lá com dúvida, eu ajudava com muito amor, etc. Mano, eu gostava muito daquilo. E a pessoa ficava, nossa, é isso, é isso. Nossa, aquilo brilhava meus olhos, cara. Nossa, eu ficava maluco e tudo. E eu sempre fui assim. E aí eu chamei a cara e a cara me passou o contato do Carlão. Eu nem sabia quem era o Carlão. Não sabia quem era o Ronaldo. Não conhecia ninguém, velho. Não conhecia ninguém. Eu só entrei e pronto, entendeu? E aí eu comecei a trocar com a ideia com o Carlão com a cara e a gente começou a conhecer e fui ajudando eles, né? Aí a gente conheceu pessoalmente.
E aí deu aquele churrasco, você participou no ano passado, quem também participou lembra disso. Eu organizei o evento do churrasco, né, e tudo. E aí, cara, eu nunca vou esquecer disso, né? Porque eu não ia na imersão, porque eu iria só no churras. E aí eu ajudei muito, tipo assim, eu organizei, ó, vamos no açougue, no açougue tal, vamos lá, cara, o mercado tal, eu que aloquei o evento, ó, o evento vai ficar em tal lugar. Então eu fiz tudo pra galera, sabe? Porque, tipo assim, eu fiz de coração. Top, mano. Porque eu não. Eu fiquei até com medo da galera pegar. E aqui em São Paulo, às vezes, tipo, dependendo de qual contato que você pega, você pode tomar golpe, tudo. Então eu queria ajudar mesmo, sabe? E, tipo, menos eles fazer, mas eu fazer ali pra eles e tudo. E aí a Karen, o Carlão tocou isso no coração deles e me deram o ingresso da imersão. Aí, ó, eles falaram, mano, você vai na imersão sim, porque isso faz diferença pra você. Eu falei, imersão faz diferença. Eu nem sabia que era imersão, nem sabia que... Eu falei, quando eles falavam isso, mas que porra de imersão é essa? Aí, beleza. Aí aconteceu o churras, né, cara? Aconteceu o churras ali. Aí eu lembro direitinho, né, que eu organizei tudo. E o Ronaldo sabe como que é, o Ronaldo Ibrahim, né? Ele é também igual eu, assim, de coração aberto e tudo. Gente boa beça, Ronaldão. Ronaldão. É. Não, Ronaldo, meu Deus do céu. E hoje, né, é o meu chefe, né? Olha que engraçado isso. Eu mesmo vou chegar nisso. Aí eu lembro disso que ele falou, gente, eu vou mostrar uma pessoa pra vocês que ele organizou tudo. Churrasco, tudo isso que vocês estão vendo foi ele. Vem cá, Claudinho, me chamou. E eu tremendo, viado. Falei, caralho, maluco, me chamando, né? E o churras, galera, ficou tão bom, cara, que... E até falei, assim, pra muita gente. O evento parece que foi tudo planejado também. Porque, cara, nunca deu errado, deu certinho. O cara do churras, o churrasqueiro, o cara fazia até churras pra galera do SBT, da Globo, cara. Como que eu achei esse cara? Não faço ideia, mesmo. O evento foi, tipo, incrível também. Era, sabe, tudo planejado, cara. Parece que era pra acontecer mesmo, sabe? Aí eu Churrascão, subi no churrascão. palco, né? Aí eu subi no palco, aí todo mundo começou a bater palma pra mim. E aquilo me derramou muito lágrima em mim, porque dos anos pra trás eu era muito, tipo, menosprezado, né? Eu era, tipo, tratado como nada pra mim. Nada, nada. E às vezes eu me duvidava muito. E às vezes eu chorava todos os dias mesmo e tal. E aquilo pra mim me levantou muito o meu alto astral. Tirou um Falou, peso, né? caramba, olha como eu consigo. E eu olhei pra Deus e falei, acho que eu consegui. Acho que encontrar uma solução. Eu tô segurando aqui, tá, gente? Desculpa aí. Fica à vontade, fica à Por- vontade. Só que se você chorar, eu também vou. Porque, cara, eu sei que é longa, gente, a história, mas é legal vocês entenderem porque tem muita coisa na minha memória que eu não lembro porque bloqueio muito da minha infância. Porque sofrer pressão psicológica, gente, é pior do que você ficar sem dinheiro. E Imagina. dinheiro também é difícil, ficar passando fome. Só que, cara, ter felicidade, ter motivo de viver é a melhor coisa do mundo. O dinheiro é uma opção, mas a melhor coisa do mundo é você ter liberdade de ter outras coisas. Foi por isso que eu, na época, quando eu pesquisei ali na internet, não foi pesquisar como ganhar dinheiro, mas sim ter liberdade, porque tá precisando disso. E aí eu fui pra imersão. Cara, o sábado me detonou, né? Porque eu tinha muito problema com família, não sei o quê. Aí você sabe, quem for na imersão sabe que tem muita questão de perdão, né? Puta merda, cara. Eu tinha que dar perdão pros meus pais. Eu não estava querendo dar um perdão, porque tudo que eles fez comigo não tinha como dar perdão. Eu apanhava. Cara, era tipo assim, era madeira, tipo, era bem complicado. Não vou falar onde será o YouTube, É, tá? pô, senão, pô. Mas era muito, muito, muito agressivo, sabe? Então eu não, tipo, não. E, cara, todo mundo sabe, assim, nossa, né? É, assim, é difícil pra mim. E aí no domingo foi as entregas das placas e tal, que ele me emocionou muito. Aí teve um dia que o Caio, cara, ele entrega um caderninho, né? Na época, né? O caderninho, ele entregou o caderninho pra gente. E ele falava, coloque suas metas. Aí eu coloquei lá, que eu vou fazer o faturamento até tal dia, vou pegar a placa no próximo mês, e pá, viver digital. E eu ficava, só vou colocar, igual que ele falava, faz o que o seu coração pedir. Aí eu fiz, pronto. E aconteceu muita coisa, cara. Então a imersão pra mim foi algo muito marcante pra mim. Porque eu aprendi muita coisa, tudo, tipo, em 2 dias. Você que não foi imersão, cara, em 2 dias a galera vai falar, é 2 dias só.
Não, cara, é muita coisa, é muita coisa. Você vai, mentalidade, pessoas, conhecimento. Cara, em 2 dias parece que eu me evolui em 10 anos. Eu fiquei assim, caraca, velho. Depois você sai de Verdade. lá, é igual o Caio fala, né? Depois você sai de lá, você é outra pessoa. Você vai chegar em casa, as pessoas vão estranhar. O que que aconteceu? Quem é você? E tal. A minha esposa me percebeu isso. Falou, você tá diferente e tal. Mas hoje eu tô meio porrada. Uhum. Porrada tipo, de libertar e tal, né? Porque você descarrega as energias, né? Aí eu coloquei no caderno, e domingo, cara, teve a estreia dos placas, né? E aí eu lembro direitinho que o Carlão me abraçou muito forte, porque, pô, é questão de amizade e tudo. A Karen também me abraçou muito, porque tudo aquelas coisas que estavam acontecendo era pra acontecer, tanto o evento, tudo, eles viram como eu sou. Aí tem uma hora que o Carlão pegou a placa dele de 10K, falou assim, Claudinho, vem cá. Tirou foto e deixou eu pra eu segurar a placa. Aí a gente tirou foto, tudo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, na próxima vez, tu vai pegar essa placa no próximo imersão. Eu, tipo, cara, ele me arrepiou todo, tá? Falei, caraca, mano, será? Aí ele falou, não, tem que será. Vai. Eu falei, tá bom. Tá bom. E aí eu tava indo embora, o Carlão pegou eu assim na caminhada. Não, não, você não vai embora não. Você vai comigo, a gente vai lá no tal lugar. Aí eu fui. Aí tava lá, tipo, a mesa da galera, o Tarcísio, Ronaldo Ibrahim. Eu falei, mano, é igual as meninas do casal o casal Eds, né? Onde eu estou, cara? Eu não posso falar merda aqui, senão eles vão falar que eu sou não sei o quê. Entendeu? É tipo, cara, se eu falar coisa negativa, eu não posso. Eu tenho que ser positivo, positivo. E eu falar, mano, o que eu tô fazendo aqui e tal? E, cara, nossa, e tipo assim, depois que saiu de lá, eu morri de saudade, né? Porque, nossa, tipo, parece que 2 dias durou uma semana. Foi incrível. Nem fala, mano. Aí, aí, cara, como eu falei, né? Eu saí de lá e outra pessoa. Aí hoje as pessoas me conhecem que eu descobri o portfólio na época, né? Aí muita gente fala, como que eu descobri o portfólio? Porque antes do DNA Imersão eu já tinha conhecimento de CPA. Só que aí não tinha mentoria. E lembra que o negócio eu era muito didata. Então eu tinha que aprender sozinho. Eu não peguei mentoria com uns players que na época não tinha, né? Na época não tinha Ronaldo, não tinha. Mesmo eu participando das comunidades, não era tão forte, né? E não tinha esse em termos de CPA. Então eu tinha que se virar nos 30, né? E eu fazia Brasil, não fazia gringa. Então eu tinha resultado legal, só que não era tão expressivo, era 2.000, 3.000, eu sempre parava nesse faturamento. Aí foi onde o Carlão falou, ó, faz gringa, depois que você sair da imersão, porque agora você é outra pessoa. Aí eu fiz, só que, cara, CPA, assim, usei, clique caro e tudo, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. E aí eu sentei, eu falei assim, cara, preciso fazer isso, preciso achar alguma solução. E aí eu comecei a pegar vários insights, né? Eu falei, eu lembro que o Facebook tinha um negócio de limitador de meta, e eu lembro que o Finch falava pra mim que a gente tinha que pesquisar tudo em inglês, em vez de português. Aí eu comecei a fazer essa pesquisa. E aí, como é que é negócio? Como eu entrei na imersão, comecei a fazer conexões, comecei a ganhar trabalhos, né? Como eu era pessoa de design e tudo, né? A pessoa começou a me conhecer, começou a pedir, Claudinho, faz aquilo e tal. E até que eu entrei no processo dos meninos lá, do Robson e Yuri. Aí do Robson Silveira pediu pra fazer um site, eu falei pra elas, ó, eu faço site, só que aí em troca vocês me dão um curso. Aí eu entrei, aí né, nesse network conhecendo eles me falaram, tem uma estratégia lá que a gente não testou e tal, e sei lá, deixa pro lado. Aí eu fiquei assim, interessante, será que dá bom? Aí eu peguei essa estratégia, comecei a pesquisar na gringa, aí eu vi que lá na gringa falava muito de portfólio, mas há 4 anos atrás. No Brasil ninguém A comentava gente assim. sempre tá atrasado, né? Sempre tá. E 3 anos, 4 anos atrás, os caras falavam. Eu falava, meu Deus, olha o ouro aqui e tal. Aí eu tinha um grupo lá, que era a Maiara, o Diego, o Alessandro e o Eduardo ali. Falava, gente, eu descobri um ouro, bora testar e etc. Aí eu comecei a testar. Isso no final de junho para julho. Aí, cara, eu lembro direitinho. Eu lancei esse teste no sábado. No domingo, eu fiz R$ 5.000. Pagando R$ 126, cara, Que lindo, em mano. portfólio. Aí aquilo eu fiquei assim, cara, não acredito. Não acredito, não acredito. Aí eu fiquei maluco, falei assim, cara, acabou, descobri a estratégia, né?
Aí, obviamente, começou a expandir e tudo, né? E aí eu bati meus 10K em agosto. Bati meus 10K em agosto. Sendo que no caderno era setembro. Dia 7 do 9 de 2025. Eu bati 10K de faturamento antes. Um mês antes. E um mês antes. E tava lá até o valor do faturamento. Eu bati quase igual, cara, o faturamento. Só que foi maior. Então, em vez de eu bater o faturamento X, eu bati mais do que eu tava no caderno. Cara, que top. Mentalizou, já era. Vem. Exatamente. E também questão de ajudar, porque o portfólio eu comecei a expandir, comecei a ajudar a galera que, tipo assim, tava nesse negócio de escassez, de pagar um PC barato, caro, né? Quer pagar mais em conta. Aí eu comecei a ajudar outras pessoas, né? E, cara, ver elas assim transformadas foi pra mim surreal. Isso do que eu coloquei no caderno. Falei assim, caraca, velho, que louco. Olha, hoje é a Cris, a Grécia, até hoje tá no mercado e vê-las hoje, tipo assim, é a melhor coisa do mundo pra mim. E ver algumas pessoas que também estão desde o ano passado vindo pra cá. Inclusive até a Anne, cara. A Anne, tipo, eu lembro que ela pegou mentoria com um portfólio comigo e eu vejo ela, sucesso tudo, eu fico assim, caraca. Eu mandei mensagem pra ela, falei, nossa, onde a gente chegou e tal, velho. Nossa, como vida engraçada e tudo. Aí, em dezembro, eu fui na imersão. Aí, o que aconteceu na imersão? Peguei minha placa de 10K. Lembrando aquele negócio do Carlão falando, ó, na próxima vez vai pegar. Nossa, cara, subiu no palco ali, chorei muito, tá louco. Falei, caraca, mano, olha isso e tal. E eu lembro que a cara olhou pra mim e falou assim: Você conseguiu. Você conseguiu, velho. Top. Olha essa transformação do 2024 pra os outros anos. Nossa, velho, que ela falou pra mim. Aí eu chorei mais ainda, sabe? Você conseguiu. Nossa, velho. Aqui acabou comigo. E realmente eu consegui, cara, porque, olha, eu fui na viagem sozinho. Paguei, eu fui de avião, não sei o quê. Sério, eu nunca, eu sempre viajei de avião. Que eu falei, eu tinha uma vida boa. Só que não era a mesma sensação Ele de tá você livre, né? viajar livre, sabe? De você conseguir expandir, conversar, sabe? Ter a felicidade. Eu era, tipo assim, fechado. Até que quando eu era pequeno, eu gostava muito do Beto Carreiro. Muito, muito, muito. Fui recentemente agora, parece que era outra coisa, era mais mágico pra mim. Então, hoje eu tô muito mais vendo com cores a vida do que antigamente. E Bacana. aí, em dezembro eu saí da imersão, aí depois o Ronaldo trouxe o topo. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de topo, porque desde quando eu comecei com o Face, né? E aí foi onde que eu comecei a pegar topo, e aí, explodiu, cara, porque eu peguei o topo e eu comecei a aplicar a sério, né? A- Falei assim, a- cara, vou aplicar, entendeu? Até os seus 10K ali na placa era fundo de funil que você fazia. Era fundo de funil ainda. Era fundo review. Porque no topo não era, não tinha nada ainda, né? Naquela época do ano passado até dezembro, né? Comecei em fevereiro e em janeiro ali no topo desse ano. Então, o meu resultado ali, entre 2024, né? E o final de 24 foi 100% fundo de funil. Só que eu não gostava, cara. Nossa, era um saco, tipo assim, procurar produto e tal. Eu preferia, ô Ângelo, de fazer oferta do que procurar produto. Era um saco pra mim. Isso aí daqui, tipo assim, comigo achar produto é facinho, é tranquilo já. Mas eu não gostava daquilo, cara. Tipo assim, pra mim, tipo, nossa, eu não era pegar um produto, eu fazia copy, sabe, oferta, não era pra mim aquilo. E aí eu mal trouxe esse negócio do topo e eu falei assim, caraca, dá pra fazer mesmo. E na época, quando o Caio, lá no 2018, 2019, ele vai fazer isso também, só que não era tão forte, né? Não como era hoje, que o Ronaldo pegou e etc, né? Só que, cara, depois que eu peguei, realmente, tipo, comecei a estudar sobre copo de novo, muito melhor, porque a diferença, né? Eu tô em um ambiente que as pessoas me apoiam, eu consigo estudar, então as coisas começaram muito a melhorar agora. E aí foi o que o meu resultado desse ano pra cá foi 100% topo. Topo e meio, né? São os dois. Cara, que top, mano. Eu nem Top. subo campanha de fundo hoje, né? Vou pro fundo preguiça eu fico, na verdade. Mas na sua visão, é mais fácil ali fazer toda a estrutura do topo? Ou mesmo tendo essa dificuldade, talvez, de encontrar um bom produto, ainda seja mais fácil o fundo de funil? Cara, eu acho, né? Pra pessoa, pra começar, na minha opinião.
É legal começar no fundo para entender o contexto da ferramenta, porque o fundo, cara, é fundo de funil, não tem muito segredo. É pegar o nome do produto lá, fazer o anúncio, pressão pode ser de cookie se deixar e pronto. O cara entendeu e tudo? Tá, agora você pode ir subindo de nível para meio para topo. Porque o cara não tem consciência de funil, Ângelo. O cara Sim. vai comprar uma palavra no topo, só que não é topo, é fundo. Aí vai lá, o cara perde o nome do produto e vai falar, mano, eu perdi a afiliação. É claro, você fez fundo. Aí o cara fala, como assim fundo? O que que é fundo? Entendeu? O cara não tem consciência de funil. Então, assim, talvez o cara, a gente tenha um conhecimento de inicial, pegar na mão mesmo do cara, entendendo o topo, meio, fundo, explicando tudo, aí beleza, o cara pode começar com um topo, meio. Mas, cara, se não tem isso, cara, hoje assim é o fundo, para você entender. Entendeu? Fundo, aí você vai começar. Entendeu? Porque hoje é raro, assim, você encontrar comunidades, né, que explica, assim, passo a passo, assim, porque topo, cara, não é igual o fundo que você pega no do produto e pronto. Sim, O que não é tipo assim, o que faz diferença não é o produto, é a oferta dele. exato. Se a oferta dele não for boa, cara, esquece, entendeu? Então, assim, por exemplo, vamos pegar sei lá, um produto que tá na quarta página. Aí o cara vai pensar, pô, esse produto não é muito bom para topo de funil. Não, você viu a oferta dele? Às vezes ele tá na quarta, porque ainda não escalou tanto, mas se prova ver, você viu a oferta dele? Às vezes a oferta dele em quarto lá na página vai ser melhor do que o primeiro. Não quer dizer que em primeiro lugar ali, que tá na capa da ClickBank na Buy Goods, é muito bom. Tem que ver a oferta, entendeu? Agora pro fundo é outra visão. Então a gente tem que separar variáveis. Por isso que hoje eu não tenho problema em relação disso, porque eu tenho foco. Então eu peguei o topo e foquei 100%. Neto é que hoje eu não tenho mais campanha de fundo, porque senão eu fico maluco aqui, porque a questão de análise, cara, é muito mais do que o fundo, entendeu? Show de bola. É, Esse analisar a oferta que você fala no topo de funil é analisar a VSL ou é analisar todo o corpo ali da broad page, passagem para o VTurb ali, não sei se você usa, né? Mas o que seria esse analisar a oferta no topo de funil? Cara, isso aí vai ser uma coisa bem legal, mas é sempre a gente tem que fazer uma análise de mercado, primeiramente. O que que o mercado está dizendo para você? O que que o mercado está muito forte? Aí o mercado tá vendo que tem um mecanismo que tá muito forte lá fora. Aí você vê lá, o sal azul, que na época ele era forte, né? Então hoje as pessoas no TikTok ele tá vendendo horrores não vendendo horrores, mas entregando esse negócio de sal azul. Aí você começa a entender. E aí, ao fazer essa tipo de análise, você começa a entender o que que as pessoas estão falando, o que que as pessoas estão tendo mais dor. Aí você começa a ver Facebook, desabafos, o que que as pessoas estão comentando muito mais hoje, qual é no Reddit. O Reddit quem sabe, é uma rede social que os americanos e internacionais usam bastante para desabafar, a forma anônima. Vai lá, dá uma pesquisa. Às vezes ali a galera tá falando o problema dela, mas assim, o que fazer na vida dela. Vai no Face, sabe? Fazer uma análise de contexto, entender. Entendeu? Fez uma análise total de tudo. Faz um bloco de nota, ou faz sei lá, um caderno, faz tudo isso. Entendeu o que que o mercado tá dizendo hoje? Aí vamos fazer uma pesquisa de produto. Produto que são qual que vai ser a oferta de produto que seja compatível na análise de mercado que eu fiz. Então, por exemplo, eu tô vendo que emagrecimento tá arrebentando e eu tenho que pegar esse produto de oferta e seja congruente àquela que eu estou pesquisando. Então, por exemplo, se eu estou falando mecanismo de sal azul, que está muito forte, então eu tenho que achar um produto que seja válido falando de sal azul. Aí sim eu começo a expandir, entendeu? Então eu faço isso. Por isso que o topo é muito mais assim, sim, porque não é só pegar e pronto. É mais É tudo. complexo, né? Análise de copy, análise de mercado, análise de persona, é tudo isso. Entendeu? Fazendo Então, isso, cara, acabou. Você vai conseguir fazer uma brand page muito mais, tipo assim, a pessoa vai olhar, falar, puta, é esse meu problema, sabe? E assim por diante. de bola. Então, exemplo, dando um exemplo desse sal azul que você falou. Então, você não compraria ali termos
é relacionado ao emagrecimento, né? Tratamento de alguma coisa. Você compraria esse termo que seria ali o mecanismo? Você pode fazer tanto isso, que eu não é recomendado tanto, porque, tipo assim, é óbvio, hoje essas pessoas pegam o mecanismo, a primeira coisa que o cara vai fazer, vai comprar aquele mecanismo. Então, sim, dá pra fazer, mas é sempre bom também variar, que é tipo assim, como tratar uma próstata, como aumentar não sei o quê, né, como emagrecer, entendeu? É tipo assim, tocando na dor, entendeu? Porque o Sim. mecanismo ele é um tipo de conexão entre a VSL e a brand page. Por exemplo, se na VSL, no VSL tá falando banana ali, truque da banana, então na brand page tem que ser truque de banana, entendeu? Agora, se for lá, a brand page for truque de sal azul e lá na VSL não, tá tipo truque da banana, o cara vai falar assim, hã? Tipo, sabe, não Não vai tem entender. congruência, né? Não tem congruência. Exatamente. Então não é só falar assim, pronto, Claudio falou o segredo, vou lançar no mecanismo. Não, não é assim. Porque ali para pensar, é uma coisa que eu sempre falo pra galera. Hoje o mercado, cada dia está entrando mais gente, é normal. Isso pode acontecer com medicina. Isso aconteceu com o mercado de TI antes da pandemia. Antigamente meus amigos ganhavam 23, 25, 28 mil reais como programador. Hoje eles nem ganham tanto assim. Porque o mercado começou a entrar mais gente. No digital também vai ser assim. E você tem que fazer o quê? É igual onde meus amigos faziam. Eles não estudavam tanto. Hoje os caras têm que estudar muito para entrar. É a mesma coisa no digital. Você tem que fazer algo que seja realmente relevante. Não é só copiar o amiguinho e pronto. Não, cara. Exato. Não é assim, entendeu? Esse. É porque eu acredito que no nosso meio, né, Cláudio? Não sei se você concorda comigo, mas existe esse lado meio sujo, né? Onde algumas pessoas divulgam justamente isso, né? Que a gente estava até comentando, né? E que você falou que tá desde, pô, 6, 7 horas da manhã trabalhando. Aham, sim. E a gente vê por aí, né? Algumas pessoas fazendo campanhas, né? Enfim, patrocinando, né, alguns anúncios dizendo que o mercado é algo fácil, né? É meia horinha, um celularzinho. Só isso você já vira um nômade, né, digital, ganhando milhares de dólares aí por mês. E aí, isso não é de fato verdade, né? Exemplo, tem o teu exemplo que tá aí desde 7 horas, eu tô desde 6 e meia aqui também na correria fazendo várias coisas. Então, É. mano, não existe isso de meia horinha. Não, Talvez a gente até consiga reduzir um pouco o tempo depois, né, de todo o aprendizado, depois de ter toda a estrutura, né, posicionada já. concordo. Mas, poxa, principalmente no início, ou até a gente aprender de fato, cara, a gente tem que abdicar muito tempo das outras coisas, né, pra jogar justamente a Concordo. atenção pra cá, concorda? Concordo. E a gente tem que pensar que é o seguinte, a gente tá falando isso aqui, tipo assim, gente, então eu vou trabalhar, nossa, então eu vou sair e vou trabalhar. Não, se eu ficar doente, fiquei doente, não vai ter problema, entendeu? Vai fazer uma diferença. Se eu não quiser trabalhar, não preciso, entendeu? Qualquer coisa eu não vou, mas outro dia, beleza, eu trabalho. É igual, tem um cara que eu sigo muito, cara, é o Jeito da Educação lá, o Thales, né? Nossa, o Thales, mano, o maluco trabalha 48 horas. Eu vi um vídeo dele ali que o maluco não dorme, mano. O cara fica 24 horas acordado, tá ligado? Vai de avião, vai não sei o quê, vai na Amazônia, vai Amazônia pra Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Eu falei assim, cara, esse maluco não para, cara. E aí, ele mostra isso. Só que depois ele vai lá, ele viaja para outros lugares. Isso aí, a gente tem essa liberdade. Por exemplo, se eu agora tiver um evento agora semana que vem, é só pegar um notebook e a gente vai. Entendeu? Mas a gente também não pode pensar assim, eu vou trabalhar 3 horinhas, acabou. Entendeu? 3 horinhas, às vezes estamos uma pagininha de copo e tudo. Cara, que massa. Pessoal, estamos chegando aqui a 1 hora de call com meu querido amigo Cláudio, né? Nossa. Cara, se vocês ainda não se inscreveram, se inscreve. Olha toda a história, olha toda a jornada do Cláudio, cara. Beleza? Então se inscreve, deixa o seu like, deixa aqui alguma coisa que vocês acharam tocante, né, na história deles, deixa aqui nos comentários, tá bom? Uma outra informação muito importante, na verdade todas as informações importantes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Mas para aqueles que são seguidores aqui do Pode Ficar Rico Podcast e ainda não segue, né, o Cláudio, eu vou deixar o Instagram dele aqui abaixo na descrição, beleza? Cláudio, eu tenho algumas perguntas aqui para se fazer, né? É, Claro. Cara, por mais que a gente hoje, agora, a gente já conhece, né, a tua história, né?
antes do digital, já conhecemos ali a sua história, né? O início da sua história no digital, né? Os seus resultados, né? Sabemos que conseguimos entender que o seu destrave, né? Acredito que não foi nem, posso dizer, financeiro, né? Mas foi, né, esse destrave mental onde você se sentiu ali liberto, né? Trazendo até, né, a referência ao Kaiori, né? Então, quando você se sentiu liberto, as coisas começaram a se destravar para você, né? Mas agora, pensando em tudo que você passou, até por conta de trabalho mesmo, né? Qual foi o momento que você percebeu, depois que você entrou no digital ali, que você falou, cara, eu consigo viver disso, né? Isso aqui pode mudar a minha vida. Qual foi esse momento? É, cara, então, foi no momento que. Foi quando eu conheci o pessoal mesmo, pessoalmente. Que eu falei assim, caramba, eu realmente isso aqui, isso dá all-in, eu vou ser outra pessoa. E quando eu entrei nas imersões mesmo, porque eu vi realmente aquilo acontecer. Eu vi muitas pessoas vendendo, porque lá na imersão você vai trim, 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 trim. Aí ver as pessoas pessoalmente é outra coisa, né? E conexão, network, né? As pessoas trocando ideias, as pessoas falando contigo e tal. Então, isso fez a diferença pra mim. Foi um momento que eu falei assim, cara, isso aqui daqui diante vai mudar totalmente, né? Foi algo que realmente. Porque antes, como eu falei, quanto tempo eu tô no mercado, né? Desde 2017. Então eu podia falar isso lá em 2017, mas eu não acordei. Porque o meu resultado, se para pensar, é 80% da mentalidade. Por quê? É o ambiente, é a questão de foco, é a questão de muita coisa. Entendeu? E os 20% foi tudo algo técnico. Literalmente, é Exato. 80-20. Cara, e sobre mentalidade, né? É inevitável. Se a tua mente não tiver boa, cara, tu não faz nada, nada bem, né? Exatamente. Eu digo isso até por experiência própria também. Às vezes, quando acontece alguma coisa que abala, mano, eu prefiro não trabalhar. Eu vou ver um filme, eu vou fazer alguma coisa, porque eu sei que se eu fizer, eu vou atrapalhar aquilo que tá indo bem, né? Então, a nossa mente tem que estar bem para que a nossa empresa vá bem, né? Aham. Agora, uma outra dúvida. Você até comentou alguns aí, né? Eu queria só que você relembrasse e destacasse de repente o maior, né? Mas qual que, na sua visão, foi o seu maior erro, se falando de digital? Foi o foco. O foco e também não acreditar daquilo que eu sou. Como assim? O foco foi porque eu fiquei focando em muita coisa. E hoje no digital a gente tem muita estratégia. Hoje a gente tem review, hoje tem fundo, tem topo, tem e-mail. Até assim, sabe? É muita coisa. Então, pega uma estratégia que realmente faz a diferença e foca. Foi a mesma coisa que no topo. Eu fiquei no topo e olha aí, entendeu? E na época eu falei assim, cara, eu vou dar o all-in isso aqui no topo e eu vou parar fundo. Se eu tivesse fazendo os dois, e aquele negócio que eu falei lá atrás ali, se eu não tivesse aprendido meu eu no passado, eu não, eu iria cometer o mesmo erro talvez esse ano, né, no topo, de ficar fundo e meio. Mas não, cara, eu pego um negócio, eu dou 100% de mim naquilo, e quem sabe eu vou escalando, e eu vou entendendo, e eu penso assim, cara, como que eu posso pegar isso e eu vou escalar no meu ecossistema? Crescer meu ecossistema, né? E o meu outro é não acreditar em mim. Que tem uma frase que eu levo muito, que é assim, um passo um passo parado e um galho que não tem medo que o galho que quebre, porque a sua confiança não está no galho, mas sim nas suas asas. O que que significa? O pássaro não tem medo de galho, porque a confiança dele está no quê? Nas asas, porque ele sabe voar. Então, o galho são tipo assim, coisas que pode acontecer. Porque a gente é um empreendedor, se para pensar. Então, tem meses bons, tem meses ruins. Vai ter meses que vai ser maravilhosos. Aí você fala, nossa, eu sou foda, puta que, nossa senhora. E tem meses que a gente fala, puta, mano, sabe? Nossa senhora. Ah, sou horrível, sou aquilo, preciso aprender mais, não sei o quê. E aí que entra nisso. Exato. Então, um pássaro, ele não tem medo do galho quebre, porque a confiança dele tá onde? Nas asas. Porque ele sabe voar. E a habilidade ele sabe voar, então ele vai em qualquer galho. Então, Cara, foi esses dois erros aí. que top, mano. Que top. E ainda, né, Claudio, se falando sobre mentalidade, uma das coisas mais
interessante que a gente pode ter é justamente essa mentalidade, vamos dizer que inabalável, né? Para aguentar o dia ruim, né? O dia mal. Porque o dia mal ele vem, né? A gente se falando novamente de empreendedorismo, cara, é normal a gente ter esses altos e baixos. É normal ter um mês que você fica, poxa, no lucro 100 mil e no outro você lucra 5, lucra 10. Não vou dizer que isso seja constante, mas que um mês ou outro isso pode acontecer, isso é normal, isso faz parte do jogo, né? Sim, Mas eu tenho sim. certeza que o dia mal ele nunca vai superar o dia bom, né? Ou seja, todas as vezes que a gente se quer acontecer alguma coisa ruim, né, na nossa operação, na nossa vida, cara, tenho certeza absoluta que é prenúncio que alguma coisa boa está por vir, né? Concordo. Então a gente tem que ter essa mentalidade para poder suportar esses dias maus, né? Concorda? Sim. E até que, cara, é uma coisa que muita gente erra também, às vezes junta tanto dinheiro e não começa. Exato. Eu não lembro qual livro, cara, eu leio bastante, né? Tem um livro que eu até esqueci, mas ele fala que é muito mais fácil a gente começar no agora que depois. Porque o cara que tá começando lá no muito tempo, ele vai, sabe, ver assim graficamente que o cara tá lá em cima. Tipo, o cara vai estar muito mais adiantado do que o cara vai começar lá na frente. Porque o cara lá na frente, que vai começar, sei lá, vai começar o ano que vem, ele tá com caixa. Só que o cara que errou todos os dias, ele vai aprender muito mais do que aquele cara que tá começando na frente. Porque o errar não é ruim. É mais fácil você errar, tipo assim, errar todo dia e aprender rápido do que, tipo, errar lentamente. Exato. Entendeu? Então, faz parte do jogo. A gente é empreendedor, cara. Se você montar um restaurante, vai ser a mesma coisa. Não vai ter cliente, vai gastar não sei o que de comida, comida não tá boa, bababá, bababá. Você acha que no Google vai ser diferente? Não vai, vai ser a mesma coisa. Montar empresa qualquer. Eu sei disso porque eu nunca fui CLT, porque, como eu falei, já comecei já sendo empreendedor com meus pais, né? Então, assim, eu já tive essa visão. Então, eu comecei a ver que é mesmo quase a mesma coisa. A diferença é que é um ao outro. Exato. Claudinho, tem outra pergunta aqui que o Claro. pessoal gosta de ouvir a resposta, né? Mas qual foi o mês mais marcante em vendas para você? E o que você fez de diferente para alcançar esse resultado? Foi fevereiro para maio desse ano. Fevereiro para maio. Foi que realmente onde que eu peguei, eu foquei mesmo. E eu falei, cara, esse topo vai. Vou virar realmente topo, tá? E foi onde que eu peguei, eu foquei 100%. E o topo, né? Se parece que a gente é founders, né? Bem no primeiro ali, né? Então foi onde que eu peguei realmente ali no início desse ano. Eu falei, cara, bora. E foi, cara, eu lembro direitinho, mano, todo dia. Brim, brim, brim. Mano, era surreal, por isso aqui é Facebook, né? Que o Facebook tem esse negócio. Din, 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 din. Nossa, cara, é a melhor coisa, assim. Eu nunca. Tem um amigo meu que eu gosto muito, que é o Milson, né? Nossa, ele sempre Gente conversa. boa O demais. Milson, mano, toda vez que eu citava com esse cara, mano, ele pingava toda hora. Eu falei, caraca, Milson, dá essa parte pra mim aí e tal. Eu zoava ele muito, cara. E aí, quando eu vi isso acontecendo comigo, eu falei, caraca, velho, olha que louco, né? Como as coisas são. Mas a gente também sempre tem que. Aquele negócio também. Foi o melhor mês. Mas esse mês tá repetindo? Tá, também. Só que tem esses meses pra trás não tá acontecendo igual. Então a gente tem que criar o quê? A mentalidade. Por isso que às vezes as pessoas ficam, tipo, cara, jogando a mentalidade tudo pra fora. Só que quando o cara fica uma semana sem vender e não escuta Tic, nossa senhora. O cara só falta ficar num cantinho assim, deprê, escutando Taylor Swift. Não é isso que vai acontecer, entendeu? Então, assim, mentalidade é 100%, cara. Tipo, acontece se não vender, aí vem aquela frase do pássaro. O pássaro, ele não, tipo, o que eu falo? O pássaro, ele não tem medo que o galho quebre, mas sim porque sua confiança tá no galho. Então, se você soube vender, cara, a primeira venda acabou. Você já é grandinho demais. Depois que você vai escalar, bateu 10K, acabou. Você já é adulto. Você já sabe, você bateu. Agora é só processo. Aí vem aquele negócio, confia no processo. Que top, mano. Que top. Claudinho, se você fosse começar hoje, do zero, do zerinho ali, bebezinho, Uhum. mas com o conhecimento que você tem, né? Por onde você começaria?
Qual plataforma? Qual estratégia? Topo, meio, fundo? O que que você faria? Como é que você é, é, ajudaria uma pessoa que está precisando ver essa resposta? Cláudio, eu quero começar hoje do zero, né? O que que você indicaria para essa pessoa? Cara, eu começaria Eu tenho que ficar, acho que 2, 3, 5 horas falando com a pessoa. Mas eu começaria no topo. Mas no topo de funil mesmo, meio, pra ela, né? Porque o fundo eu acho muito legal e tudo. Só que o fundo tem muito esse negócio de procurar produto e tal. Então eu preferia falar com a pessoa de copy, etc. Então dá muito mais. Dá vontade mesmo de falar. E eu iria ir pros nichos não muito concorridos, né? Porque hoje os grandes nichos são próstata, diabetes, D e emagrecimento. Mas tem outros também, tem constipação, tem fumos, tem para digital. Então eu iria nessa parte para ensinar, tipo assim, do zero mesmo, né? Aí você vai falar, pô, consegue focar? Consegue, cara, tranquilamente. Se fazer entender o contexto todo, acabou. Porque muita coisa que eu comecei a perceber, a galera preocupa muito com o lance, orçamento e tudo. Mas a parte principal que todo mundo erra, cara, que eu sei disso porque até esqueci de mencionar, né? Que hoje, pô, a história minha é. Deixa eu dizer, eu conheci essa galera, o Ronaldo, o Carlão, etc. E hoje eu trabalho com eles, né? Com o Ronaldo, lá no topo, e também com o 4M. E, cara, eu vejo, tipo assim, que a galera não preocupa. A galera preocupa, assim, colocar 1.000 de CPA, não sei o quê, blá, 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 mas esquece a página, cara. A página, tipo, você vê e fala, meu Deus do céu, cara, a Copa tem nada a ver. Tá pegando um nome de médico nada a ver. E às vezes você vê a copy e não tem nada a ver. Então, às vezes, se o cara preocupar também com a copy e também qual é a imagem, a headline que tá usando, talvez esse CPA que ele tá usando nem precisava colocar muito CPA, mas sim tem que ser. Que às vezes a galera esquece a experiência usuário, cara. A experiência usuário sempre vai ser em primeiro lugar, não importa o que seja. O cara pode dar 3.000, a experiência usuário sempre vai ser. Se a experiência usuário não for boa, o Google não vai entregar a sua campanha. E isso acontece bastante. Aí é onde que entra. Então dá para começar qualquer funil, mas se você não entender o contexto todo, o ecossistema do Google inteiro, tu não vai conseguir, vai chegar nunca naquele nível. Ah, pessoal, é muito conteúdo, hein? É muito conteúdo, é muita história. Nossa vida. Mais uma vez, a gente já tá aqui, ó, 1h15 de live, de call aqui com o Cláudio. Então, gente, pelo amor de Deus, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Lembrando, a gente tá indo pro final do vídeo da entrevista, mas ainda não acabou. Assim que terminar a entrevista, a gente vai entrar no nosso famoso pós-call aqui com Cláudio Merquiades, né? Uma hora eu É acerto, né? difícil. Uma Hoje já hora tô assim. começando a chamar de Claudinho, já até É, por isso preocupado. que eu falei, não, Claudinho, então vambora. É. Cara, agora me tira uma dúvida, né? Com toda essa reviravolta aí, né? Na sua vida, na Aham. sua história, faturamento, né? Uhum. Casamento. Cara, qual que foi a reação, né, da sua família quando viu toda essa reviravolta? Cara, eu acho que tipo assim, o perdão foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se você não deixar o passado pra trás, ele vai sempre te perseguir. Rei Você Leão, isso vai. aí. É mesmo, no pior que não foi assim que era na cabeça. Eu lembrei, né? O passado é história, o presente é uma dádiva e o futuro. Ah, não lembro agora, o futuro não lembro. Mas assim, cara, o que eu falo é, tipo assim, depois que eu teve esse perdão, né? E, tipo, ter essa leveza, né? Que tudo que aconteceu tinha que acontecer. Às vezes as Exato. pessoas falam, Claudinho, se você não voltar no passado que você era, você faria a mesma coisa que era antes? Sim, porque se for para analisar, se eu fizesse qualquer coisa, não ia fazer nada. O passado não tem como mudar. Só que o mudar é agora. Tipo, se você. Exato. Qualquer sua ação que você fazer agora, vá mudar. O futuro é o seu resultado de agora. O passado é apenas o que você fez para você analisar o que você fez agora no presente. Então, tipo, hoje eu tenho muita leveza com meus pais. Antigamente eu tinha medo de falar com eles. Muito medo. Muito medo. Tipo, descobrir onde eu estou, porque eles não sabem, etc. Virar todo aquele inferno e tudo. E hoje eu não tenho mais. Porque eu já tenho um perdão.
Então, hoje eu falo numa leveza gigantesca com eles. E eu falo de fundo do coração, cara. Você tem algum problema, algo do tipo? Faz o perdão. Porque senão, cara, isso vai te perceber. Ah, eu tive muito pesadelos, Anjo. Muito. Nossa, cara, tipo, assim, pesadelos, tipo, vendo que meu pai brigava comigo porque eu tava fazendo isso. Então não adianta você fugir. Vai acontecer. Se você não tirar um tempo de si mesmo, vai acontecer. Então, eu tinha que fazer isso e graças a Deus eu não tenho mais. Porque hoje eu tenho uma leveza muito gigantesca falar com as pessoas. E hoje tem grandes pessoas que conversam comigo, com os meninos, né? Os meninos, a Kari, o Ronaldo, etc. E me falam, mano, hoje você é outra pessoa. Porque eles me viam como eu era passado. Então, até a forma de comunicar dá pra perceber. Então, o seu passado vai estar contigo ainda. E graças a Deus hoje eu não tenho mais. Que top, mano. Parabéns. Espero Obrigado, mano. que. Espero e já deixo o convite aqui também pra ser assim que quiser, mano, voltar aqui uma outra hora pra contar tudo que tá mudando, né, na sua vida, né, daqui pra frente com as suas novas conquistas, né. Mas a gente vai finalizar por aqui, Claudinho. E mais uma vez eu queria te agradecer por, cara, separar um tempinho aí. Já tem dias que a gente tá se falando, né? Não, esse dia tá, não vai dar mais, não sei o que, correria. Eu sei, Pô, entendo. Entendo que a correria é grande, ainda mais tendo as responsabilidades que você tem aí. Mas, mais uma vez, parabéns, mano, por toda a sua história, toda a sua transformação. Cara, é só o começo, mano. É só o começo de muita coisa boa que ainda está por vir. Beleza? Então, mais uma vez, amém. muito obrigado, tá, Claudinho? Pessoal, lembrando que assim que acabar aqui, a gente vai pro nosso pós-cal, beleza? Claudinho, só pra deixar esse momento final pra você, né? Aí você responde a pergunta e finaliza aí, né? Do jeito que você quiser. Mas se você, né, tendo em mente tudo que você passou, né? Se você tivesse que resumir aí toda a sua história, toda a sua jornada em uma única frase, qual seria? Desistir não é uma opção. Ponto final. Que top. Simples, mano. Porque quanto tempo que eu tô aí, né? Pô, já desisti muitas vezes, cara. Nossa, muito, 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 muito. Olha o tanto que eu sofri, mano. Eu sei que muita gente, nossa, mas você não tá passando fome, que eu falei pra você, gente. A paz é a melhor coisa do mundo. É você chegar em casa. Por isso que falo que o silêncio, ele é muito ameaçador. Porque o silêncio é que a pessoa está fazendo muitos planos. Quando a pessoa está falando demais, pode ter certeza que não está. E eu não tinha isso. Hoje eu consigo fazer silêncio, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, o desistir não é uma opção pra mim. Mais. Que top, mano. Que top. Para você que está nos ouvindo até agora, pessoal, e se por acaso ainda não tá dando certo como você achou que gostaria, é simplesmente pelo fato de você estar achando que você tem alguma outra opção, né? Ou pelo fato de verdade de você ter uma outra opção, né? Então, cara, foca exatamente naquilo que você quer. Tenha, né? A gente já disse aqui anteriormente, um porquê, né? Por quem que você faz isso? Por qual é o motivo que você está fazendo o que você está fazendo? Eu tenho certeza que as coisas vão dar uma clareada na sua mente e você vai ficar mais leve para poder fazer tudo que tem que ser feito. Beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? E a gente vai se ver lá dentro do pós-cal com o Cláudio, onde lá ele vai abrir um pouco mais da operação dele pra gente e vai explicar um pouquinho mais a fundo também sobre o lance do portfólio, que ele é o cara do portfólio aí, né? Eu lembro ano passado o Macau que ele fez. Mas a gente vai se ver lá no pós-cal agora, beleza? Então, fiquem com Deus e até o pós-cal. Tchau, tchau.